Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Vocês que são nossos seguidores, né? Nós temos uma novidade para você, eu acredito que seja um presente, né? Muitas pessoas, né, doutora, deixam perguntas, como a gente sempre pede, né, no teu canal do YouTube, no do programa, no da Central da Notícia. E essa semana e a semana que vem, a doutora Fernanda Mascaro vai estar respondendo. Nós não vamos conseguir, graças a Deus, que é bastante, né? Nós vamos conseguir responder todas. Mas ao decorrer da nossa programação, a gente vai respondendo, né, doutora? Isso aí, Solange. A gente fica muito satisfeito de saber que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho, estão se interessando, estão buscando mais informações para saber como reivindicar os seus direitos, né? Não estão ficando caladas e inertes diante de tantas injustiças, diante de tantas dúvidas que surgem, e o órgão que seria responsável por estar abraçando a causa, trazendo todas essas informações, tirando as dúvidas, não traz as devidas explicações de como funciona, o que a pessoa tem que fazer. Eles se sentem muito desamparados pelo tipo de perguntas que surgem. Nós percebemos isso, um desamparo muito grande, né? Os servidores que não estão com essa intenção de orientação, de demonstrar que estão juntos na mesma jornada. Um está lá para ajudar o outro. O espírito da solidariedade está ausente neste órgão. Infelizmente é isso que a gente percebe todas as vezes, porque muitos chegam reclamando que o perito não conversa, o perito não examina direito, a assistente social não fala nada, só dá um papel, ou depois fica sabendo só a resposta à noite, negando, ou vem depois um telegrama em casa. Quer dizer, a pessoa fica ali numa corda bamba diariamente, né? Sem saber se está assegurado, se está protegido. Então é isso que eu tenho, assim, de percepção disso, que tudo que anda acontecendo lá na Previdência Social. Então hoje nós vamos estar respondendo algumas perguntas, né, doutora? Vamos lá. Vou estar perguntando da maneira que o nosso seguidor, nosso telespectador mandou. Bom dia, doutora Maria Fernanda. Eu estou na reabilitação profissional do INSS desde 2015, aqui em Avaré, São Paulo. Essa semana me transferiram para Bauru, São Paulo, sendo que não tem ônibus para Bauru e tive que ir de carro. E agora a assistente social do INSS de Bauru, São Paulo, me pediu para procurar um curso, nós até falamos disso, um curso de assistente administrativo do Bom Samaritano de Avaré, São Paulo. E me disse que vai fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp para me acompanhar. Isso é certo? É certo e não é certo. Primeiramente, que o INSS não tinha que repassar esse custo do deslocamento do segurado para uma agência do INSS em outra comarca. Eles tinham que custear, tinha que dar transporte, porque não pode onerar o segurado com a reabilitação profissional, porque está na lei que as despesas com o processo de reabilitação tem que correr às expensas do INSS, não do segurado. E isso é algo muito comum. Eu estou tendo que pagar curso, eu estou tendo que pagar meu transporte. Então, o segurado tem que saber dos seus direitos e falar assim: olha, você tem que providenciar o meu deslocamento, tá? E ela tem que procurar quem, assim, quando acontece esse tipo de coisa? Ela tem que procurar através do serviço social da sua municipalidade, com aquela carta de convocação do INSS para buscar o transporte público para isso, né? Todas as redes... E bater o pé. Todas as redes têm que trabalhar integrada.
Porque é município, é o estado, é governo federal, todos têm que colaborar com isso, porque a lei prevê que a reabilitação deve correr às expensas do INSS. O INSS é um órgão público e deve contar com a cooperação dos demais entes federados e não contar com a cooperação do segurado em reabilitação. Ele já contribuiu para ter direito àquele serviço. O serviço da reabilitação deve ser oferecido gratuitamente ao segurado. Então, isso está errado. Mas, sobre a questão de ser transferido para uma outra agência, pode ser que o INSS não tivesse profissional da área de reabilitação profissional lá na cidade de Avaré para atendê-lo. Então, por isso que houve essa necessidade. Mas não pode jogar os custos disso para o segurado. Essa parte está errada. Ele ser transferido de uma agência a outra pode ocorrer por causa de profissionais. Tem que dar o suporte para isso que ocorrer. Agora, ela já direcionou ele para um curso de reabilitação de assistente administrativo e até já fez essa interlocução com o local para que ele possa realizar. Então ele está com essa orientação, ele tem que procurar lá e nas próximas convocações dessa assistente social, que ela disse que vai fazer chamada de vídeo WhatsApp, que já deveria ter feito desde a primeira e não obrigar o segurado a gastar com esse deslocamento, tá? Porque tem previsão na lei disso, que pode ser feitas as entrevistas e reuniões por telechamada. Então ela tinha que ter proposto isso já desde a primeira vez, né? Mas na próxima convocação que ela vai fazer, ele vai ter que apresentar o comprovante de que já fez a matrícula nesse curso, porque se ele deixar de fazer os procedimentos determinados na reabilitação, ele para de receber o benefício. Então, na realidade, precisa falar o português sem bater o pé, né? Tem que lutar com seus direitos, tem que ir atrás. Segunda pergunta. Reabilitado do INSS tem desconto em compra de veículos e faculdades? Então, com o certificado da reabilitação profissional, nesse certificado vai estar constando quais as limitações que o segurado ficou mesmo depois de ser reabilitado para outra função. Significa que é o INSS reconhecendo que ele ficou com sequelas, com impedimentos de longa permanência que o enquadra na condição de pessoa com deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já foi sancionado desde 2015, tá? Prevê uma série de direitos, tá? Para um levantamento que nós fizemos, existe no Brasil um levantamento de em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência. Veja como o número é grande. E aí dessa pesquisa do IBGE que eles fizeram em 2010, então esse número deve ser muito maior ainda, né? Todos aqueles que ficaram com essas restrições físicas, ou mental, ou sensorial, que está lá no certificado do reabilitado do INSS, ele vai ter direito a diversas isenções que está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dentre elas, um direito previsto no Estatuto é da educação, que até parece difícil a gente hoje aceitar de que as universidades e as escolas, antes desse estatuto, podiam cobrar um valor adicional se a pessoa com deficiência precisasse de um monitor, precisasse de um professor auxiliar, precisasse de alguém ali para ajudá-lo a conseguir cumprir a educação. Mas só que o Estatuto da Deficiência falou que não poderia haver cobrança adicional por isso. Então, se você quiser fazer algum curso, quiser fazer algum aprimoramento e de repente essa escola fala assim, então, mas você tem que pagar uma taxa adicional porque eu vou ter que pôr um monitor só para você. Então saiba que não pode cobrar nada adicional porque você é pessoa com deficiência. Mas desconto depende, tem desconto como ele perguntou aqui. Tem bastante coisas. Eu estou enumerando uma primeira que é o quê? Você poder estudar sem ter custo adicional, tá? Tem muitas outras coisas que está previsto também. Também existe a possibilidade de você ter bolsa de estudo integral
Porque as faculdades têm que oferecer 10% das vagas para as pessoas com deficiência ou reabilitados. Todos os direitos das pessoas com deficiência são extensivos aos reabilitados, porque com o certificado de reabilitação no INSS, eles têm o reconhecimento de que ele ficou com alguma deficiência, tá? Então, o poder público, conforme o estatuto, tem que garantir esse acesso das pessoas com deficiência aos cursos, às universidades, mesmo que não tenha dentro dos seus estabelecimentos públicos, ele tem que custear isso no particular. O Estado tem que dar conta disso, tá? Tem que firmar convênios com essas universidades, com as escolas, mesmo que sejam particulares, para fazer essa oferta dessas vagas para as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência não pode ser punida com despesas adicionais porque tem uma deficiência. Nós precisamos fazer de tudo para a inclusão dessas pessoas e não a marginalização. Se de repente a gente apresentar só custo porque é deficiente, vão continuar excluídos, né? Tanto que a gente sabe, puxando histórico, eles foram já muito marginalizados. E nós só vamos conseguir tirar eles dessa margem da sociedade se nós conseguirmos fazer essas ofertas públicas, esses diferenciais para essas pessoas com deficiências. Eles precisam desse apoio. E também na parte do trabalho, nós já falamos numa entrevista aqui, Solange, do oferecimento das cotas de percentuais de vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados nas empresas. Nas empresas que têm até 200 empregados, 2% de vagas tem que ser ofertados para esses tipos de pessoas. As empresas têm que cumprir essa cota. Se tem de 201 a 500 empregados, essa cota sobe para 3%. Tá? E com empregados de 501 a 1.000 empregados, essa cota sobe para 4%, e acima de 1.000 empregados... Ele tem que estar dentro dessa cota. Tem que dar essa cota. Acima de 1.000 empregados, 5% de pessoas com deficiências deve ter comprovado no seu grupo de funcionários que estão contratados, tá? E também na área de saúde, as pessoas com deficiência também têm direitos especiais. Primeiro, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tudo que é de saúde tem que ser gratuito. E a pessoa que não tiver isso pode reivindicar que o Estado custeie isso. E as pessoas com deficiência têm prioridade de atendimento. Então precisa reivindicar. Não pode aceitar falando assim, tá lá na vaga, tá na fila de espera. Mas cadê a minha prioridade de atendimento? A mostrar esse certificado de reabilitado e exigir a prioridade de atendimento. Não vai querer me dar a prioridade? Exigir do Poder Judiciário de que seja atendido. Não ficar calado. Simplesmente se contentar com estar na fila de espera. Mas e a respeito de compra de carro? Também tem isso. Nós íamos chegar nessa parte. Estamos na parte de saúde. Agora também temos que falar dessa parte da compra de carros novos. A legislação prevê essas isenções de impostos, abatimento dos valores. Então, existem isenções para a compra de veículos novos, desde que você comprove necessidades especiais do carro, tá? Você tem que... qualquer necessidade. Não, ou que você não consegue dirigir, precisa do veículo para esse deslocamento. Então, você fazendo um laudo que tem um formulário próprio para isso, você comprovando que você tem essas limitações, né, que não vai poder dirigir, vai precisar ter um carro especial, ou você pode dirigir, mas não pode ser um carro mecânico, né, por causa de alguma deficiência física. Então aí tem essas isenções, vai dar isenção de IPI, IOF, ICMS, isso dá um desconto muito bom no carro. Até R$70 mil o veículo tem umas isenções maiores. Passando desse valor, as isenções não são tão altas. Então depende do valor do carro, depende da sua deficiência. Tem um laudo específico que o governo exige que você tenha que fazer
essa avaliação com um médico cadastrado no Sistema Único de Saúde, e aí você consegue bastante isenções. E também, até mesmo recentemente no Jornal da Manhã, verifiquei muitas pessoas reclamando que estão tendo cobranças do IPVA que antes tinha isenção. Então, elas também têm direito a pedir essa isenção, mas a partir do momento que troca de veículo, tem que fazer todo o procedimento novamente. A pessoa, por falta de informação, não sabia que depois que trocou de veículo tinha que fazer tudo de novo. Mas tem que fazer, tem que comprovar a continuidade dessa deficiência para fazer jus a essas isenções, porque os impostos são cobrados todos os anos. Então tem que pedir essa renovação dos atestados para continuar tendo direito à renovação das isenções, até mesmo para o IPVA. Tá? Trocou de carro, o novo carro tem que pedir tudo isso, senão a isenção que você teve no carro anterior não vai ser aproveitado no novo. Tem que fazer novo laudo, fazer novo requerimento. Do IPVA também acontece a mesma coisa. Tem que fazer todo ano esse pedido, porque senão o governo vem e vai cobrar, tá? Também as pessoas reabilitadas e com deficiência têm direitos na área de esporte, lazer e cultura, da acessibilidade aos locais onde vai ser executado esses esportes, essas atividades de cultura e lazer. Do que adianta promover um evento onde que tem uma escadaria, uma pessoa com deficiência, cadeirante, por exemplo, não vai conseguir acessar? Os estabelecimentos têm que promover essa inclusão e dar acessibilidade aos locais onde vai desenvolver essas atividades. Senão é um meio de você marginalizar as pessoas com deficiências desse direito constitucional do esporte, lazer e cultura. Não é direito de todos? Não está previsto na nossa Constituição Federal? Por que eles não podem participar do evento com essas barreiras arquitetônicas? Então temos que ficar atentos a tudo isso. E outras isenções também depende do município. Muitos têm na lei municipal isenção ao IPTU, tá? Então precisa olhar o regramento do seu município para verificar se as pessoas com deficiência têm direito a isso. Existe a lei do passe livre interestadual para transporte público, para você se locomover de um estado ao outro. Aí, além da deficiência, tem que provar a questão da renda per capita. Existem muitas cidades como a nossa aqui que tem o passe livre para pessoas com deficiência no transporte municipal. Então tem que fazer o requerimento via Secretaria da Assistência para ter direito a esse passe livre para andar no transporte público. Aqui também tem a previsão para quem está nas escolas para ter direito a esse deslocamento para estudar, tá? Então esses são um dos principais isenções que as pessoas com deficiência e reabilitados têm. Então vamos lá. Terceira pergunta. Estou estudando e o INSS quer que eu faça cursos deles e não achei nada com o meu perfil, sem contar que fica 80 quilômetros da minha casa e ainda é à noite. E aí? Olha só, não é uma afronta, né? O que ele faz? Então, ele deve, nessas entrevistas com assistente social, passar essa dificuldade do deslocamento, porque o INSS teria que oferecer esse transporte para ele e dar essa inviabilidade decorrente da distância e o risco, o perigo de vida, colocando ele todos os dias nesse deslocamento numa longa distância. E esse negócio que ele fala que ele não achou nada com o perfil dele? Então, o INSS tem que respeitar o perfil do segurado, tá? Mas não está respeitando? Estando para um curso tão longe assim, você acha que isso é respeito? Não. Né? Precisa saber se impor e procurar, ele pode, por conta própria, procurar aquilo que se enquadra no seu perfil, aquilo que ele veja que ele tem aptidão, porque como ele pode exercer uma profissão que ele não tem habilidade, Solange? Ele não tem conhecimento, sabe que vai ter muita dificuldade para entender fazer aquela atividade.
Uma pessoa sem habilidade, alguma empresa quer contratar? Então, na realidade, tudo, por exemplo, essa pergunta que ele está nos fazendo, né? Como a doutora disse, que ele pode procurar um local que seja no perfil dele, que ele pode estar pedindo para que seja pago, né, essa distância, isso ele tem que falar na reunião da assistente social. Isso. E pode ocorrer da assistente social falar... Elas falam muitas vezes porque elas não têm às vezes orçamento para fazer tudo isso, tá com dificuldade de conseguir esses passes no transporte público, mas isso é um problema da autarquia. Se ela falar que não tem condições, ele pode entrar com processo judicial reivindicado. Ele demonstra que a assistente social está impedindo ele de realizar os cursos da sua aptidão, que está desrespeitando o seu direito de reabilitado, e reivindicar isso judicialmente. Então, aí o juiz ordena, aí eles se viram, Solange. Então aí tá respondida a tua pergunta. Tem que, se não conseguir, se a assistente social falar que não tem jeito, você tem que procurar um órgão público para um poder judiciário para estar conseguindo isso. Fui aposentado quando fui fazer a perícia de reabilitação. A aposentadoria é permanente? Então, como no direito quase tudo a gente responde depende, nessa pergunta dele tão sucinta, eu vou responder também depende, porque depende da idade dele, tá? Porque a legislação prevê somente duas situações, que essa aposentadoria por incapacidade vai ser vitalícia, né? O permanente é isso que eles perguntam, é para sempre, né? Para toda a vida eu vou receber? A lei prevê que somente o aposentado por invalidez, que é por incapacidade permanente, não vai ser mais convocado para a perícia, para as revisões médicas, quando ele já tiver 60 anos de idade. Antes disso, ele vai ser convocado? Ele pode ser convocado a cada 2 anos para revisão médica. Então, aqui, como ele falou, fui aposentado, né? Aposentadoria por incapacidade, ela tem essa provisoriedade. Ela só vai ser permanente mesmo, vitalícia, quando ele completar 60 anos, ou quando ele já estiver recebendo essa aposentadoria, somado com o tempo de auxílio-doença, por mais de 15 anos corrido. Então, se ele já estiver recebendo há mais de 15 anos, agora que foi aposentado, somado com o tempo que ele recebeu auxílio-doença, aí o INSS não pode mais convocá-los, porque já tem esse caráter de definitivo. Poderia me responder como é a avaliação socioprofissional? Grato. Essa avaliação socioprofissional... Que avaliação é essa? Na reabilitação profissional, a assistente social, juntamente com toda a equipe multiprofissional do INSS, tem que fazer essa avaliação socioprofissional. Não é só a avaliação da profissão e da incapacidade para o trabalho, porque a pessoa não precisa ser incluída somente no trabalho com a sua deficiência ou com as suas sequelas de um acidente ou de uma doença que se tornou-se definitivo esse quadro. Ele precisa dessa inclusão completa, socioprofissional. Então, o INSS tem a obrigação de fazer uma avaliação muito extensiva, que não é só da profissão dele, socioprofissional. Nós ainda vamos além desse socioprofissional que ele está perguntando. Nós que estudamos a Previdência, hoje falamos de uma forma um pouco mais completa, que é da avaliação biopsicossocial. Essa avaliação do INSS tem que respeitar as limitações biológicas do organismo, as restrições psicológicas desse organismo e as restrições profissionais dessa pessoa, e não somente da incapacidade para um trabalho, tá? Tem que fazer essa dos fatores ambientais, os fatores sociais, os fatores profissionais. Então tem que fazer uma avaliação conjunta de todos esses segmentos da pessoa, porque adianta ela ir para um trabalho que ela está apta, fez o curso, mas tem barreiras arquitetônicas nesse caminho e ele não consegue chegar até lá. Mas como é feita essa avaliação?
Então, a assistente social tem todo um formulário com essas questões desses levantamentos do ambiente onde ele mora, do ambiente onde ele trabalha, quais os acessos que ele tem para isso, se tem área de saúde, escolas próximas ao seu domicílio, ao seu trabalho, se a rede pública conta com serviços para atendê-lo na sua limitação, se tem profissionais médicos especializados. Então existem formulários do INSS que dão todo esse amparo para que o setor de reabilitação profissional faça esse levantamento completo disso. Os profissionais são treinados e habilitados a entender toda essa dinâmica social, biológica e profissional da pessoa que está em reabilitação. Ela tem que avaliar esse contexto todo, porque não adianta mandar para um trabalho que ele não consegue chegar até lá. É numa área que o transporte público não passa, como que ele vai até lá? Então, na realidade, pode ficar tranquilo que vai perguntar tudo. O seu dedão do pé, seu fio do seu cabelo, né? Já vai preparado para isso. Isso. É importante buscar uma assessoria desde antes dessa entrevista com o assistente social, para já ir munido com todas as informações para fazer uma entrevista completa, para que esse processo da reabilitação seja efetivamente concluído. Senão fica nesse joga para lá e para cá de coisas erradas que não satisfaz uma reabilitação realmente boa, né? Doutora, muito obrigado. Semana que vem nós temos muitas mais perguntas aí, né? E o que a doutora está dizendo, não fique calado, né? Vai, busca o Poder Judicial, busca ajuda. Assessoria dos profissionais especializados nessa área de previdência, dessa parte da reabilitação profissional, de benefícios por incapacidade, que eles vão lhe assessorar, de munir com essas provas, documentos para fazer essa reabilitação profissional de forma completa. E você, né, que tem um amigo que quer também saber dessas perguntas e respostas, você pode estar entrando, né, no YouTube Solange Magon Oficial, no programa da Central da Notícia no Facebook e também, né, nós temos o canal também do escritório no YouTube, Mascaro Forte Ambrosio Advocacia. Nós também temos nossa página no Facebook, nosso canal no Instagram. Procura lá o MFA Advocacia, que estamos lá. Pode comentar, mandar no chat ou mandar no direct, no particular, que a gente vai reunindo e isso vai respondendo. Vai respondendo. E também manda para as pessoas, né, esse nosso bate-papo. Às vezes ela tem essa dúvida, né? Compartilhando tudo isso, a pessoa, né, pode já ter sanado tudo isso, né? Isso que é muito importante. Compartilhe para que mais pessoas possam estar informando sobre os direitos, né, e os deveres também que cada um tem. Muito obrigada, doutora. Esse foi o nosso Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrosio Advocacia.